Imagine o jardim mais belo que já existiu. Não um jardim terreno, mas um espaço sagrado onde o céu tocava a terra. Ali, a vida era pura, o espírito humano resplandecia e a presença de Deus era palpável como o vento da tarde. Mas algo aconteceu, uma ruptura. E no instante em que o pecado entrou, algo foi perdido. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Mas Deus não simplesmente os retirou. Ele ergueu uma barreira, uma espada flamejante. Gênesis 3:24 diz: expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é um dos objetos mais misteriosos da Bíblia. Uma espada que gira por si mesma, envolta em fogo, posicionada ao lado de seres celestiais. Mas o que significa essa espada? E por que ela continua sendo ignorada, apesar de sua presença ser tão carregada de poder e simbologia? A Bíblia não menciona mais explicitamente essa espada. Mas e se eu te dissesse que a presença dela ecoa ao longo das Escrituras, silenciosa, mas poderosa, como um sinal de algo muito maior? Neste vídeo, vamos mergulhar na história da espada flamejante. Vamos entender por que ela foi colocada no Éden e o que ela revela sobre o plano espiritual de Deus. Vamos buscar suas manifestações ocultas em passagens proféticas, em visões de juízo e nos sinais do Apocalipse. Porque essa espada não é apenas um símbolo de expulsão. Ela é, acima de tudo, um sinal de proteção divina, de santidade imutável e de justiça que consome tudo o que é profano. Muitos ignoram essa espada como um detalhe estranho de um texto antigo. Mas os antigos hebreus sabiam que objetos assim carregavam significados espirituais profundos. E mais, muitos estudiosos acreditam que essa espada não foi destruída, nem esquecida. Ela continua girando, guardando o acesso à árvore da vida, esperando o dia em que esse caminho será aberto novamente. Você está prestes a descobrir por que a espada flamejante é um dos maiores mistérios da Bíblia, e como ela se conecta com os anjos guerreiros, com a justiça de Deus, com o juízo final, e talvez até com o próprio Cristo. Prepare-se para uma jornada simbólica e espiritual que começa no Éden, atravessa o deserto dos profetas e termina no clímax do Apocalipse. Porque aquilo que começou com uma espada flamejante pode terminar com fogo descendo dos céus. Para compreendermos o mistério da espada flamejante, precisamos retornar ao Éden com olhos espirituais. O versículo de Gênesis 3:24 diz que Deus colocou querubins e uma espada que girava, flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Este não é um detalhe decorativo. A imagem que nos é apresentada não é de uma simples arma, mas de um mecanismo divino de proteção, uma barreira viva entre o profano e o sagrado. O termo hebraico usado para a espada aqui é sherev, que indica não apenas uma arma física, mas um símbolo de juízo e separação. Já o fogo, ao longo da Bíblia, é representação da presença de Deus, de purificação e de destruição do pecado. Juntos, espada e fogo nos mostram algo muito mais profundo. Uma presença espiritual que julga, purifica e protege. E os querubins? Eles não são os anjinhos doces da arte medieval. São guardiões celestiais, representados em Ezequiel com múltiplas faces, asas e rodas de fogo. São eles que guardavam a presença de Deus no Santo dos Santos. No Éden, estavam ali para proteger o acesso à árvore da vida. Mas não sozinhos. A espada estava com eles. Isso levanta uma pergunta poderosa. Essa espada flamejante era apenas uma arma? Ou era uma extensão da própria presença divina? Alguns estudiosos antigos, judeus e cristãos, acreditam que essa espada não era um objeto físico, mas uma manifestação do Verbo, da palavra viva de Deus, que julga e separa. Em Hebreus 4:12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Seria essa a mesma espada que girava no Éden?
Se sim, ela não desapareceu. Ela continua viva, atuando no invisível, discernindo corações, separando luz e trevas, guardando o que é eterno. Essa espada aparece simbolicamente em outros momentos cruciais da Bíblia. Em Números 22, quando Balaão tenta amaldiçoar Israel, um anjo do Senhor aparece diante dele com uma espada desembainhada. Em Josué 5, um homem com espada aparece diante de Josué, e ele se identifica como o príncipe do exército do Senhor. Em ambos os casos, não se trata apenas de uma arma, mas de uma manifestação da autoridade divina pronta para julgar. A espada representa o limite espiritual entre o homem caído e o reino eterno. No Éden, ela impedia o acesso à árvore da vida, não como punição, mas como proteção. Porque se o homem comesse da árvore em estado de pecado, viveria eternamente separado de Deus. A espada impediu isso. A espada, em sua fúria flamejante, guardou a possibilidade da redenção. Ela foi a misericórdia em forma de fogo. E esse fogo continua girando. A Bíblia diz que nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Essa não é apenas uma metáfora. O mesmo fogo que iluminava o arbusto de Moisés sem consumi-lo, o mesmo fogo que desceu no Monte Sinai, é o fogo da espada do Éden. Ele consome, mas também revela. Ele destrói o impuro, mas preserva o que é santo. E ainda mais, essa espada também representa uma promessa. Ela guarda o caminho da árvore da vida, mas o verbo usado é guardar, não destruir. O caminho ainda existe. Ele está escondido, protegido. Mas um dia será revelado. E a espada, talvez, será recolhida. Até lá, ela gira entre nós, separando o que é carne do que é espírito, o que é falso do que é eterno. O mistério da espada flamejante é que ela é, ao mesmo tempo, juízo e graça. É o limite entre o agora e o que será restaurado. E é por isso que ela continua sendo uma das imagens mais poderosas e negligenciadas de toda a Bíblia. Quando Jesus aparece no livro do Apocalipse, João o descreve com olhos como chamas de fogo e uma espada afiada saindo de sua boca. Essa imagem, registrada em Apocalipse 1:16, conecta diretamente com a espada flamejante do Éden. Mas agora, ela não está mais apenas girando, guardando o caminho. Ela se tornou ativa, julgadora, cortando o que é mentira e separando o que é impuro. A espada que um dia foi posta para proteger a árvore da vida, agora é empunhada pelo Filho do Homem, que veio restaurar o acesso a essa árvore por meio do sacrifício. E mais, a espada que sai de sua boca representa a palavra viva, o Logos eterno, que divide alma e espírito, que traz à luz o que está escondido nos corações. A ligação é profunda. A árvore da vida aparece novamente no final do Apocalipse, no capítulo 22. Agora, ela está no centro da Nova Jerusalém, e os que vencerem terão direito de comer de seus frutos. Ou seja, o caminho para a árvore da vida foi reaberto. Mas a espada flamejante não foi descartada. Ela apenas mudou de função. Ela deixou de ser uma barreira e se tornou critério. Antes, ela impedia o acesso ao eterno. Agora ela julga quem pode entrar no eterno. E mais do que isso, ela se manifesta como discernimento espiritual. A espada flamejante também está presente na vida do crente. Paulo, em Efésios 6, fala da armadura de Deus e diz que a única arma ofensiva do cristão é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui vemos que a espada deixou de ser apenas uma proteção externa e passou a ser uma arma espiritual interior. Ela nos capacita a resistir, a discernir e a guerrear no mundo invisível. A espada não é mais algo que nos ameaça. Ela é algo que agora nos equipa. Mas atenção, não se trata de um instrumento qualquer. Ela é flamejante, ou seja, está viva, conectada com o Espírito de Deus, e não pode ser manipulada por homens. Apenas os que estão em aliança com o Cordeiro podem segurá-la. E a Bíblia mostra isso de maneira clara. Em Atos 19,
Alguns homens tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, sem terem comunhão verdadeira com ele. Os demônios responderam: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. Mas vós quem sois? E eles foram atacados e humilhados. Isso nos mostra que a espada não pode ser usada por qualquer um. Ela reconhece quem é seu portador. O fogo que a envolve é o fogo da santidade. Ela só obedece àqueles que caminham em temor diante de Deus. A espada flamejante também está presente nos momentos de juízo final. Em Apocalipse 19, Jesus aparece montado em um cavalo branco, e novamente a espada sai de sua boca. Com ela, ele fere as nações. Aqui não se trata mais de proteção ou discernimento. Trata-se de julgamento definitivo. A mesma espada que guardava o Éden agora executa o juízo dos últimos dias. Ela é uma linha espiritual que atravessa toda a história da humanidade, do primeiro jardim até a cidade eterna. E essa espada não pode ser ignorada. Ela é símbolo da santidade divina, da palavra viva, do juízo vindouro e do caminho escondido da vida eterna. Tudo isso está nela. E ela continua girando. A pergunta que nos resta é: estamos preparados para ela? Ou ainda vivemos como se não existisse? A espada não é apenas uma imagem antiga. Ela é uma realidade espiritual presente. E o fogo que a envolve é o mesmo fogo que arderá no último dia. O fogo que revelará a essência de cada um. O fogo que testará obras, palavras e intenções. O fogo que consumirá o que é palha e deixará apenas o que é ouro. A espada flamejante do Éden está viva. E hoje ela gira em silêncio, esperando o momento em que será vista por todos. Naquele dia, ninguém poderá ignorá-la. Agora, precisamos compreender o que essa espada flamejante significa no plano espiritual individual. Porque se ela está presente desde o Gênesis até o Apocalipse, ela também está diante de cada um de nós. A espada marca um limiar. Ela separa o antes e o depois. Ela exige uma escolha. Não há como passar por ela sem morrer. Ela corta, purifica, queima. É o símbolo do fogo que antecede a vida eterna. E é por isso que a Bíblia nos diz que nos é necessário nascer de novo. O nascimento espiritual só acontece depois do corte. Não existe nova criação sem cruz. E a cruz é a forma mais visível da espada flamejante na terra. Ali, o próprio Filho de Deus foi cortado. Ali, o fogo da justiça divina consumiu o pecado. Ali, o acesso à árvore da vida foi reaberto. Mas veja, a cruz também é a espada. Porque a cruz separa o velho do novo. Ela exige morte para que haja ressurreição. E essa espada continua ativa. Paulo fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso não é metáfora. É realidade espiritual. A espada do Éden agora atua em cada alma, separando luz e trevas dentro de nós. O fogo que a envolve purifica, queima tudo o que não é verdadeiro, tudo o que é ilusão. A espada é a prova do reino. Muitos querem a árvore da vida, mas não querem passar pela espada. Muitos querem o céu, mas sem cruz. Querem o fruto, mas não querem a poda. Querem o espírito, mas resistem ao fogo. E por isso permanecem do lado de fora. A espada ainda gira. Ela não mudou, mas agora ela gira no interior. A cada palavra ouvida, a cada verdade revelada, ela se move. A cada confronto espiritual, ela corta o que é velho. A cada arrependimento sincero, ela queima o que é falso. E a cada entrega verdadeira, ela abre caminho para a vida eterna. Mas a espada também é resistência. Porque muitos tentam apagá-la, tentam calar a palavra, tentam abafar a consciência, tentam justificar o pecado, tentam reconstruir o Éden à sua maneira, sem cruz, sem fogo, sem temor. Mas tudo isso é ilusão. Ninguém passa para o outro lado sem atravessar a espada. Ela
é o caminho estreito. E o fogo que a envolve é o mesmo fogo que desceu no Sinai, o mesmo que consumiu o altar de Elias, o mesmo que purificou os lábios de Isaías, o mesmo que desceu no Pentecostes. É o fogo de Deus. E ele não pode ser domesticado. Ele não pode ser fingido. Ou te purifica, ou te consome. A espada flamejante também está nos momentos de decisão. Quando estamos diante de algo que exige escolha espiritual, é ela que está ali. Quando somos confrontados pela palavra, é ela que corta. Quando algo dentro de nós resiste à vontade de Deus, é ela que se move. Quando sentimos o fogo que incomoda, que expõe, que revela, é ela que está agindo. A espada do Éden é mais do que um símbolo. Ela é um processo espiritual contínuo. E todo aquele que deseja a vida eterna precisa passar por ela. Não existe outro caminho. E isso é amor. Porque o fogo de Deus não destrói por vingança. Ele consome por amor. Ele queima o que nos afasta da vida. Ele corta o que impede a comunhão. Ele gira para proteger a eternidade. E agora ele gira dentro de nós. Agora que tudo foi revelado, você precisa fazer a pergunta mais importante. Onde está a espada flamejante em sua vida? Porque ela não é apenas um símbolo distante, escondido nas páginas antigas da Bíblia. Ela está aqui, agora, diante de você. Ela é o fogo que te chama a sair do velho homem. É o corte espiritual que separa o que é eterno daquilo que vai perecer. E ela nunca para de girar. A espada flamejante do Éden não foi removida. Ela foi interiorizada. Cada vez que você sente o chamado para se arrepender, é ela que está girando. Cada vez que uma verdade da palavra de Deus te confronta, é ela que te corta. Cada vez que o fogo do Espírito te purifica, é ela que está queimando o que não pode entrar no reino. E esse reino, acredite, está mais próximo do que nunca. Vivemos tempos em que o juízo de Deus começa pela sua casa. A espada que guardava o Éden agora gira entre os candelabros. Como no Apocalipse, ela sai da boca do Cordeiro, a palavra viva, e não faz acepção de pessoas. Ela vem para cortar as raízes podres, para derrubar os altares de vaidade, para romper as alianças com as trevas. E tudo isso acontece dentro. Sim, o Éden está sendo restaurado dentro do coração de quem crê. A árvore da vida está plantada no centro do Espírito renovado. O jardim secreto é reconstruído pela presença. Mas ninguém entra nesse lugar sem ser ferido pela espada. Ela não mata o corpo. Ela mata o ego. Ela não queima a carne. Ela queima o orgulho, o pecado, a mentira. Ela é o guardião da eternidade, mas também é a chave. O mesmo fogo que afasta o impuro atrai o arrependido. O mesmo corte que separa abre caminho. E é aqui que o mistério se completa. Porque o próprio Cristo, a palavra viva, tornou-se a espada. Ele é o verbo cortante. Ele é o fogo do altar. Ele é o caminho entre os querubins. Ele não apenas passou pela espada. Ele se fez espada por nós. E agora, cada vez que você diz sim à cruz, a espada se move. Cada vez que você se rende, ela gira. Cada vez que você perdoa, confessa, busca, clama, ela abre caminho para o jardim perdido. A espada não é mais ameaça, ela é convite, mas só para quem tem coragem de atravessá-la. E aqui está o ponto mais profundo. Quem passa pela espada nunca mais é o mesmo. Porque ela não apenas corta, ela transforma. Ela revela o que estava oculto. Ela desperta o que estava morto. Ela separa, sim, mas para unir de novo, agora em verdade e espírito. A espada flamejante do Éden é a mesma que selará os céus no Apocalipse. Ela queima agora para que não sejamos consumidos depois. Ela corta agora para que possamos viver depois. E essa escolha é sua. Diante de você está o caminho. A árvore da vida te espera. Mas o fogo também. O corte também. A entrega também. Você tem coragem de atravessar? Se tiver, algo em você morrerá hoje. Mas o que nascerá será eterno. Porque a espada não apenas marca o fim do Éden, ela é o portal de volta. O convite permanece.
mas só quem passa por ela encontrará o jardim outra vez.